Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Protec Code. Estamos aqui novamente nos estúdios da Uniso, da cidade universitária, aqui em Sorocaba. O meu nome é Anderson, eu sou da Protec Code, sou o CEO da Protec. Nós trabalhamos com robótica educacional para as escolas no Brasil todo. E hoje nós temos a grata felicidade de ter conosco mais um convidado, né, da nossa série. E hoje nós vamos conversar com o senhor Samuel Rufino de Souza. Ele é facilitador aqui dentro da Unisutec, em conjunto com o Sebrae. Então eu vou pedir para o Samuel dar as boas-vindas para o nosso público e a partir daí a gente começa a bater um papo aí nessa linha de quem é o Samuel e como que ele chega até aqui e o trabalho que ele desenvolve aqui dentro. Por favor. Claro. Bom, Anderson, obrigado pelo convite primeiro. É uma satisfação estar aqui com você. A gente já convive há praticamente 30 dias juntos ali na Unisutec. Pois é. Já é uma gestão embrionária. É verdade. E é uma satisfação muito grande. Queria desejar assim, o melhor para toda a equipe aqui que está dando suporte para a gente, né? E mais uma vez te agradecer o convite e também deixar um abraço para minha família, para a sua família também, para as nossas famílias. Sim, que nos acompanham, que nos apoiam, né? E todas as pessoas que estão à nossa volta aqui dando esse suporte. Que nos auxiliam aí. No nosso dia a dia. Não é fácil, legal. Bom, primeiro então já fica os agradecimentos ao Samuel de estar aqui conosco nesse episódio de hoje, né, Samuel? Então, assim, eu quero buscar um pouquinho, resgatar um pouquinho da sua história, né? Desde quando você era lá, porque como a gente é da ala da educação, que trabalha com educação e com a tecnologia dentro da educação, então a gente gosta também de entender como que foi a parte educacional no início da vida dos convidados, onde que eles estudaram efetivamente, até chegar, né, no grau de fazer a faculdade e depois para o trabalho propriamente dito. Então, eu vejo que uma das primeiras questões que eu devo fazer a você é saber onde que você efetivamente nasceu, né? E depois como que você começou a sua questão dos estudos, o que você lembra disso e assim por diante. Onde que você nasce? Você é natural de Rio Bonito, que era considerada uma região do interior do Rio de Janeiro, só que agora, faz ou menos uns 5 ou 6 anos, passou a fazer parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí eu não sei por que tomaram essa decisão também, que sou eu para questionar, mas Sim. Antes era interior, na época, nos anos 80, quando eu nasci, e a partir de alguns anos agora já passou a ser parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. E fica a quantos quilômetros do Rio Bonito? Poxa, posso dizer que talvez 100 quilômetros. Tá, e Rio Bonito fica, quando saindo de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, Rio Bonito fica quando a gente está indo para São Paulo ou depois que a gente atravessa o Rio de Janeiro? Ficaria depois, e fica muito ali próximo também à região dos lagos. Certo. Entendeu? Fica ali no meio do caminho, até você chegar lá em Araruama, em Saquarema. É mais para lá, então. É mais para lá, Tá. região dos lagos. Legal. Tá. Agora, se você quiser, eu volto um pouquinho à história e te trago outros elementos também para falar de educação, que começa lá da época dos italianos. Pode? Minha família pode? Fique à vontade. Então, Poxa vida, por favor. Meu bisavô migra da Itália, naquele período que a Itália passa por uma grande crise ali entre 1860 e 1870, vem com essa migração italiana para o Brasil. E ele aporta onde? Rio de Janeiro? Não aporta no Rio de Janeiro, aporta provavelmente em São Paulo. Santos? Provavelmente em Santos, mas ele acaba indo para Minas Gerais. Certo. E lá nas Minas Gerais ele se localiza numa região, Juiz de Fora, que é uma área muito próxima do Rio de Janeiro. Tá. Obviamente vai trabalhar com a agropecuária, que era o que os imigrantes tinham de opção de trabalho na época. Meu avô segue essa mesma sequência, só que o meu avô já pega ali o final do período da escravatura. Então, se mantém o trabalho dos negros e dos imigrantes na região de Minas, com o plantio. Muito bem, mas você falou, seu bisavô, meu seu bisavô avô começa, vem para o Brasil, e aí depois, na segunda fase da família, com o meu avô, que continua trabalhando com E ele falava agro. essas histórias para você, até mesmo dos Para mim, escravos? não, para os meus pais. Pros eu pais. não cheguei a conhecer meus avós. Tá. E ele contava dessa história dos escravos e tal, na época deles ainda tinha os escravos? Tinha os escravos. E tem alguma peculiaridade? Tem uma peculiaridade então, que era que, como o meu avô ele tinha as raízes italianas, ele foi alfabetizado uma parte
tanto do português, italiano e o latim também, eles tinham Sei contato. que na época era muito forte. E ele educava os escravos na fazenda, Certo. porque ele se tornou um administrador da fazenda na época. Tinha o grupo, tinha os donos da fazenda e ele era o administrador. E ele, como pessoa, era responsável por alfabetizar tanto as crianças, os próprios filhos, que foram 10 filhos que ele teve, quanto Na também... época o pessoal gostava de ter filho, né? O pessoal gostava de ter filho, né? Pois é. Era um exercício diário, né? Era um exercício de vida. Contínuo. Sim. Ter filho. Muito bem. E aí a gente tem essa história na família muito forte de que ele era um educador, né? Certo. Ele era uma pessoa que auxiliou na formação de pessoas que ficavam à margem da sociedade, que não eram enxergadas. Entendeu? E isso é muito forte pra gente, essas histórias. Um super exemplo, né? Exatamente, vai vem desde cedo, por isso que tem tudo a ver com isso que você está falando, Da que você está dizendo da educação. E chega ali os anos 30, 40 do século XX. Que daí já não tem mais escravo na mais, ponta do lápis, vamos exatamente, dizer assim. já houve esses processos de início de favelização e os escravos já se espalharam pelo Brasil, mas principalmente ali pelo Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais, né, mais envolvidas. Mas é que no Rio de Janeiro, eu creio que, se eu não me engano, foi a cidade no mundo, na era escravagista, que mais recebeu pessoas negras escravas. Foi o Rio de Janeiro. Mais do que qualquer lugar outro no planeta. Por isso que tem uma raiz muito forte da questão das favelas, que você citou muito bem, porque eles saem e começam a criar os seus... Essas comunidades. Sim, enfim, a partir dali. Sem nenhum apoio de governo, da coroa. Não, sem simplesmente dúvida. são à margem. soltos. Não, são soltos ao Deus dará. Né? Não, nenhuma estrutura para, olha, agora você não é escravo, você vai trabalhar e ganhar um salário. Não existe isso aí. Né? É o Deus dará mesmo. E os caras tiveram que se virar para realmente continuar vivo, continuar buscar uma família e por aí vai, né? Mas continue, muito bom isso aí. E daí vem a crise do café nos anos 30, o governo Vargas, o primeiro governo Vargas. E aí meu avô... Ainda em Minas. Ainda em Minas, entendeu? E aí aquele período da quebra da Bolsa de 29, e aí se arrasta por 10, 15 anos esse processo, ou até os anos 50 provavelmente afetou muito a economia, os reflexos. E aí meu avô, nos anos 40, fala assim, pô, eu não tenho mais condição de manter minha esposa, minha família aqui em Minas Gerais, Juiz de Fora, eu preciso me mudar. E aí ele vem para trabalhar na Brahma, no Rio de Janeiro, nas fábricas da indústria Brahma, e traz os 9 filhos. A Brahma é o quê? A Brahma que produzia as bebidas. Sim, mas ela é de qual país, originalmente? Se eu não me engano, a Brahma é do Brasil mesmo. É brasileira mesmo? Acredito que sim. E hoje com aquele... Ambev, né? É de Ambev. E Ambev é o quê? Brasileira não também? A Ambev é uma holding, né? Mas com sócios brasileiros, pelo que a gente conhece, né? Os que lideram através do Lema. Porque assim, lá no Rio de Janeiro tem bastante... talvez venha daí, porque tem bastante fábrica de cerveja, né? A gente tem Itaipava, é tudo de lá, né? Tem bastante, mas eu acho que tem aqui em São Paulo também tem bastante. Tem bastante? Tem. Raiz, assim? Tipo de... Não, raiz eu já não tenho tanta certeza, mas talvez... Mas tem muita coisa aqui em São Paulo. Tem uma fábrica da Antártica agora que virou patrimônio histórico do estado de São Paulo. Certo. Entendeu? Lá no centro. Estava acompanhando isso, vendo assim, ninguém mexe na fábrica de São Paulo. Uma fábrica no centro de São Paulo. Da Antártica lá, se tornou patrimônio municipal de São Paulo. Falei, estadual. O prédio. Não se mexe, não se derruba, não pode fazer mais nada. Foi tombado. Não, mas não é utilizado hoje para fábrica. Não. Tipo, os caras vão fazer um museu lá, alguma coisa, um espaço cultural. Provavelmente vai ficar algo lindo, porque o espaço vai ser muito bacana. É bom. Então, bom, e aí vovô vem para 1940, para o Rio de Janeiro, é isso? Para a década de 40, veio para o Rio de Janeiro com 9 filhos. Aí um acaba falecendo devido a um acidente. E aí ficam 8 filhos. E esses 8 filhos passam a morar no Rio de Janeiro. Vai todo mundo primeiro para um kitnet em Copacabana, na região do Leme. Sei. E a família é criada de frente para a praia. Entendeu? Mas, assim, num primeiro momento, os ricos do Rio de Janeiro... O calorão naquele kitnet, meu. Pelo amor de Deus. 8 pessoas, 8 filhos e um casal. Então, são 10 pessoas, né? Dentro de um kitnet, meu avô indo trabalhar, minha avó em casa, cuidando das crianças. Sim. E aquelas que já tinham idade,
E essas crianças são seus pais? Os seus pais estão ali no meio? Meu pai Teu está pai. ali no meio. Tá. E aí eles crescem no Rio de Janeiro com essa cultura da praia, da diversão, do esporte. Do surf também ou não? Nessa época ainda não o surf não era forte, certo. era a cultura do jacaré, ou seja, você pegar onda só com os braços, com o peito, Tá. só o corpo mesmo, a natação. Tá. Essa cultura era muito forte já. Né? E o culto aos carros, a cultura carioca, aquela coisa toda. Sei. Né? A boemia carioca. A boemia carioca, perfeito. E meu pai acaba conhecendo minha mãe, só que minha mãe na época tinha, isso já nos anos 80, né? Ele já tinha uns 40 e poucos anos, ela tinha 15. E a mãe vem de onde? A minha mãe já vem das tradições nordestinas, já vem de uma família que migra do norte do Brasil. Norte ou Nordeste? Nordeste. Tá. Do Nordeste do Brasil para poder vir trabalhar no Rio de Janeiro. Você sabe? Ceará. Ceará, legal. Do Ceará. E aí eles vêm do Ceará. Vem para o Rio também. Vêm para o Rio também. Tá. Acabam se conhecem numa igreja presbiteriana. E daí o casal se une. E aí tem o primeiro filho, que é a Daniela, que é minha irmã mais velha. Depois venho eu, que sou o segundo, o primogênito dos homens. Quantos anos de diferença? Tem 3 anos. Tá. Então eu estou agora com... Você tem 14 agora, a irmã tem 17. Claro, poxa. Sim. Entendeu? Sem Nem dúvida. fiz a barba para vir aqui no podcast. Pois é. Enfim, e aí vocês... E tem mais filhos? Tem mais irmãos? Tem mais irmãos. Aí tivemos mais 7 irmãos. Um, infelizmente, faleceu com AIDS, que ele... Entendeu? Ele tinha uma vida que ninguém sabia, ninguém conhecia as opções sexuais. Ele também nunca falou, nunca conversou, e ninguém nunca quis se meter. E com quantos anos isso? Isso ele devia ter uns 23 para 24 anos. E, tipo, foi na época que a AIDS matava mesmo, né? Hoje em dia ainda... Não, foi agora, foi muito recente, próximo? foi agora, nos anos 2000. Entendeu? Tem muita gente que morre de AIDS Mas talvez por não se cuidar? por não se cuidar. Por não buscar tratamento. Porque hoje em ela dia fica parece com que já tem, vergonha. né? Ela fica com vergonha sim, de admitir que tem uma doença. que tem uma doença. Entendeu? Sendo que, às vezes, ela pensa que a família vai pedir julgar. ajuda, né, velho? Não pede ajuda. Infelizmente, quando você vê, a coisa já está muito avançada, não tem como entendeu? ter remissão. Então, eu felizmente e infelizmente acompanhei o final de vida do meu irmão. A gente não foi criado juntos, porque meus pais se separaram, então cada um foi para um lado. E uma parte foi com a minha mãe, outra parte ficou com meu pai. E ele também transitava Rio de Janeiro ou outros estados e tal, que ele morava? Meu pai ou meu irmão? Não, teu irmão. Meu irmão no Rio. Tá. Entendeu? E junto da família? Morava junto da família? Não, a gente se separou todo mundo muito longe assim, da família, muito cedo, muito precoce, entendeu? Muito independente, muito cedo. Os filhos mesmo? E os filhos. Então, foram viver a vida muito cedo. Certo. E você também nascido no Rio, então? Nascido em Rio Bonito? Sim, aí com 7 meses, meu pai pega, volta, ali o casamento dele já está no final. Com entendeu? a sua mamãe? Com a minha mãe. E aí ele tem uma pessoa de confiança que é a irmã dele, que é a minha tia, que também já faleceu. Meus pais já faleceram. E a minha tia... Faz tempo? Foi em 2007... Um foi 2007 ou 2009. E por... Causas naturais. Mas já eram velhinhos? Já eram idosos. Velhinhos de quanto? Por exemplo, meu pai ele faleceu com 70 e pouco, com Alzheimer, e minha mãe faleceu, e a minha tia, que se tornou mãe, ela morreu com 81. Tá, 81. E a mamãe? A mamãe está viva, entendeu? Mas eu tem... não tenho contato com ela. Certo. Que ela pegou uma parte dos filhos e foi ver com a parte dos meus irmãos, e ela foi ver uma vida independente. E mesmo esses irmãos também não têm contato? Muito pouco. Certo. Já conheço todos, tive esse prazer de conhecer todos os meus irmãos, mas eles já têm a vida deles formada. E esses irmãos, quando criança, vocês viviam juntos? Não. Não, também? Não, é aí que eu ia entrar nesse ponto. Porque aí teve o final do casamento, aí um grupo ficou com a mãe e com o pai, só que meu pai chegou numa condição que ele falou assim, pô, não vou ter como cuidar do menino, vou ficar só com a minha irmã mais velha, e eu fiquei com a minha tia. Tá. E aí eu fui criado na Zona Sul do Rio de Janeiro e todos os meus outros irmãos foram criados em diferentes partes do Rio. Tá. Entendeu? Tá. Foi uma diáspora. A diáspora Souza. Diáspora dos Souza. Diáspora Souza, muito bem. Total. Aí o que acontece? Mesmo a sua mãe com os outros filhos fica no Rio também ou volta para o Ceará ou vai para outro? Não, fica no Rio. Fica no Rio. Até hoje? Até hoje. Então, por mais que estejam não próximos dos seus olhos, estão no Rio de Janeiro. Estão no Rio de Janeiro. Certo, beleza, muito bem. Então, a partir dali, você nasceu em que ano?
85. Ninguém vai fazer conta aqui, tá? Fica tranquilo. Pessoal, é 39 anos. Não, ninguém vai fazer conta. Ninguém vai calcular nada aqui. 39. Muito bem. Aí, muito bem. Aí você começa a estudar no Rio de Janeiro. Escola estadual, essas coisas lá? Então, cara, a minha tia, não tem como eu não falar de educação e não falar dela. Porque, assim, ela me proporcionou o melhor que eu poderia ter. Sou muito grato a ela. Amém, é. E aí eu passei por todos os tipos de escola que você pode imaginar. Das escolas mais simples até as escolas que... Mais rebuscado. mais rebuscadas, entendeu? Porque lá em casa tinha os altos e baixos, de uma família classe média. Tá. E você era bom aluno? Você gostava de estudar? Ou você chutava a canela dos outros na escola? Pô, eu era um aluno muito fora da curva, mas com dificuldade de concentração. De aprendizado ali? Não sei o quê. Demais, entendeu? Tá. Exatamente, inclusive por causa das questões familiares também. Sim, isso aí influencia Entendeu? Quando demais. você não cresce com o teu pai, com a tua mãe, conversando contigo, te dando bom ali, podendo te acompanhar. Minha mãe foi uma pessoa maravilhosa, minha tia-mãe, né? Vamos colocar assim para ficar bem E posicionado. ela faleceu, que você falou, né? Com 81. Sim. Tá. Ela trabalhou até os 81 anos, para você ter uma ideia. E, nesse caso, ela tinha uma formação como enfermeira. Ela trabalhou com o doutor Ivo Pitangui. Certo. Entendeu? Ela recepcionou a rainha da Inglaterra no Brasil, quando ela esteve aqui nos anos 60. Foi uma pessoa que cuidou de muitas empresas por onde ela trabalhou na área de saúde. Entendeu? Então, ela tinha uma visão muito, assim, pé no chão do que realmente é a vida, né? Certo. E ela tinha um processo de liderança muito forte. Isso foi transmitido para mim No dia a dia ali. no dia a dia, na convivência, no trabalho e tal. Sim, sem dúvida. E sim, e aí no Rio de Janeiro eu estudei em boas escolas, mas outras escolas também ruins, escolas públicas, particulares e privadas que não funcionavam também. Sei, assim, aquela coisa, entendeu? Entendo. E esse trajeto de ensino seu no Rio de Janeiro, ele vai desde do infantil até o terceiro ano? Até o terceiro ano. Até o ensino médio. Sim. E aí você vai para a universidade? Vou para a universidade. E essa universidade que você faz, é no Rio de Janeiro ou é em outro estado? É no Rio de Janeiro ainda. No Rio de Janeiro. Era o Instituto Metodista Bennett. Certo. E você faz qual curso lá? Lá eu fiz educação física durante 4 anos. Certo. E lá teve uma formação diferenciada, porque a universidade, para a formação dos profissionais de educação física, ela tinha uma parceria com a Escola de Educação Física do Exército. Naval, do Exército, lá tem bastante coisa assim, né? Tem muito. A influência militar é muito forte no Rio de Janeiro. Tem muitos quartéis das 3 forças. Sempre quando eu vou para lá, eu vou visitar os fortes, porque é muito legal. É muito bonito. A história que tem ali dentro. E os caras preservam também bastante coisa, né? Desde o começo e tal. Você vai lá, é tipo um museuzinho lá das coisas. É muito bonitinho. É lindo mesmo, então. Concordo. E ali tem a nossa história ali sendo expressa por uma outra visão que não é tão comum, né? Que é a visão do militarismo, mas está entranhada na nossa história, não tem como. E dos outros países também não é diferente, que sempre vai existir as forças militares para a área de defesa de um país. Mas sabe o que eu não entendo, cara? De verdade. O que você não entende? Eu não entendo, queria que você me explicasse. Vou colocar essa minha angústia aqui agora. Por que quando nós falamos, vamos esquecer a ditadura, tá? Todo mundo sabe que a ditadura, ninguém quer arrancar a unha de ninguém. Sim, né? A gente sabe o que aconteceu. Então, não vamos falar de ditadura, vamos falar de militarismo. Por que as pessoas se incomodam tanto quando você fala de militarismo? Nós não estamos falando em golpe de Estado, nós não estamos falando em colocar a goela abaixo nada a ninguém, mas, cara, eu sinto assim que existe falou em militarismo, as pessoas já começam a buscar problemas. Tipo, você fala assim, ó, e é como você falou, é tão bonito, cara, você fala, pô, o Exército Brasileiro, o Exército que atua no Rio de Janeiro, a parte naval que defende o Brasil e que está e deveria ser muito mais forte do que é. Se hoje nós temos X soldados dentro dessas instituições, a gente deveria ter 10X, porque todos os 9X seriam tirados da favela e seriam treinados como militares para ficar dentro da nossa segurança nacional. E isso daria uma segurança social para a cidade, uma segurança social para a família e um desenvolvimento para o país. E aí, eu sou muito a favor disso, entendeu? Eu ainda vou me lançar candidato, como sindicato, como presidente do sindicato do Brasil. Defesa dos militares. Não é defesa do militar, não é defesa do militar. É defesa
de um local onde as pessoas possam aprender, se desenvolver e manter a sua vida. Aonde que elas podem? Quero que alguém me mostre um local que seja mais seguro. E assim, não precisa ser exatamente... Então, eu tenho outras ideias também, não vou falar agora, porque senão capaz de... Não, agora não. Mas vamos falar só disso, entendeu? Eu só queria colocar... Eu só queria colocar o meu ponto de vista de que, assim, quando a gente fala em militarismo, a gente não está falando do Hitler, calma. Né? Hoje em dia, não mais. E quando a gente está falando em militarismo também, na minha ótica, a gente não está falando em guerra. Porque se eu fosse montar um exército, eu montaria o exército da paz e não o exército da guerra. Eu ia trazer todas as pessoas que não têm trabalho, todas as pessoas que não têm condições, que não têm oportunidade na vida, ia dar uma farda para ela, e não para ela chutar ninguém na rua, mas para ela se educar, para ela ter a família dela educada. E melhor que o militarismo não, porque você precisa ter hierarquia, né? Senão as coisas não funcionam, né? Cada um faz o que quer também, vira um pandemônio. Essa é a grande mentira, né? Falar que você pode fazer o que você quiser e você pode ser o que você quiser, não, né? Sim. Bom, mas, enfim... Sim, o que acontece na questão do militarismo, assim, por tantos anos convivendo com esse público, com essa classe, né? Que também são brasileiros. Acho que as pessoas esquecem que são famílias, são pessoas. Mas acho que essa animosidade que existe quando se fala do militarismo é exatamente pelo que aconteceu no período... Mas esquece isso, pelo amor de Deus. Se a gente for viver do passado, então é melhor a gente virar museu. Não, eu sei disso, mas o que acontece? Existe aquilo que as pessoas falam e existe o que uma mídia coloca também e bate muito nisso. Mas se você parar e começar a conversar com um militar, você vai ver que a coisa é completamente diferente. Entendeu? E os militares de hoje, eles não podem pagar por um passado de que meia dúzia fez. Negativo. Entendeu? E a gente pensa assim, numa situação muito mais séria. Primeiro é a questão da população. Eu resgataria na hora essa população para esse lado. Segundo, por exemplo, a gente teve esse problema no Rio Grande do Sul. Quanto de mobilização a gente teve nos estados para poder... levar um pouco de alento para as pessoas lá no Rio Grande do Sul, com produtos, serviços e um montão de coisa. Imagina se a gente precisava ter um contingente muito maior dentro dos exércitos, dentro das Forças Armadas, dentro da segurança nacional, que não fosse exatamente formalmente o exército, ou, enfim, uma força nacional que pudesse... quando tivesse qualquer tipo de problema, a gente tem contingente humano para apagar o fogo, entendeu? A gente tem, cara. E a gente tem treinado. Está aqui, ó, está na reserva. Mas a gente tem. E esses caras nem precisariam aparecer. Eles só precisariam ser treinados. Eles só precisariam aprender latim. Só isso. Porque a educação física, você é professor, não é? Sim. Então, educação física para militar, não é? Tecnologia a gente tem para ensinar, não tem? Também tem, não tem? Sim. Eu acho que um pouquinho de incentivo a gente também conseguiria. Então, acho que é mais um pouquinho de boa vontade e de cuca do que propriamente de estamos esperando Dom João VI, que não voltou ainda, ou Jesus Cristo, ou sei lá quem, para a coisa fazer e acontecer. Foi criada a imagem de um profissional, de uma figura opressora no militar. Sim. Então, mais uma vez, a gente concorda que a gente sabe o que aconteceu. Sim. Ninguém está dizendo que não foi feito. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos, entendeu? Uma animosidade absurda, muitas injustiças aconteceram, muitas mortes. Sim. Os próprios militares, eles mesmos não negam isso, entendeu? É um grupo que desejou, durante um tempo, tentar abafar ou esconder isso para não gerar tanto desgaste como já tinha acontecido. Mas eu acho que essas novas gerações, elas não têm que sofrer pelo pecado do que foi cometido no passado. Jamais. E já era para ter passado isso para frente também, sabe? E todos os militares que eu conversei, assim, nunca percebi, assim, arrogância. É claro que existe, sim, essa questão da hierarquia que você citou. Existe, e isso é importante. Dentro para que a pessoa saiba, assim, até aqui existe um limite. Aqui até onde eu posso ir. Entendeu? É claro que tem muita coisa que precisa ser mudada. Por exemplo,
Já não precisa mais do garoto ficar capinando lá dentro. Sim, entendeu? tem algumas coisas que não. coisas que são da tradição do militarismo que já deveriam ter sido também abolidas, que era para dar um foco muito maior na formação educacional, como você pode pegar o case de Sim, Israel. mas ninguém morre também porque o cara fala, viu, vamos pintar o quartel hoje, vamos fazer um mutirão, todo mundo vai pintar. Ninguém vai morrer, né, meu? Não, ele não vai morrer se ele também limpar o vaso, Sim. se ele limpar o chão. Sim. Não tem Isso aí não é um problema. É um mutirão, A vai fazer questão comida, tem um pessoal que vai fazer comida, tem um pessoal que vai servir. No período básico, ele fez isso durante 1 mês, 2 meses, beleza, já passou essa fase, ele aprendeu, ele se reeducou, ele viu o mundo de uma outra forma. A questão é o seguinte, pô, você fez isso 2, 3 meses, e a partir de agora, o que, que você começa a fazer? Mas por que 2, 3 meses? Porque se você vive numa comunidade, até para sua família, cara, se você vive na sua casa, na sua família, não tem 2 meses. Você vai passar a vida toda, a sua esposa, a minha esposa, por exemplo, ela faz comida para mim. Pô, se ela fizer comida para mim só 1 mês, eu estou perdido. Entende? Então, se ela limpar a casa só 1 mês, eu estou perdido. Ah, chama uma pessoa para limpar a casa. Tá, chegou a hora da gente começar a assumir as nossas responsabilidades. Entendeu? Então, eu vejo que assim, a gente poderia avançar com isso e não precisaria nem ser dentro do militarismo. A gente podia chamar os fofinhos do Brasil, entendeu? Não importa a nomenclatura, o que importa é o desenvolvimento que está por trás disso e dentro disso para as pessoas que estão lá sem trabalho, sem emprego, à margem da sociedade, sem poder se movimentar dentro da sociedade e que acaba refletindo em nós, que nós somos o para-raio disso. Porque você sai na rua, o cara quer te matar por causa do relógio, o cara quer te matar por causa do seu carro, o cara quer te matar porque você está com o celular ou porque você está com um tênis diferente. Aonde nós vamos parar com isso aí? Né? Sim. Aí essa questão dos 3 meses, eu digo assim, porque dentro desse processo, aí depois deveria entrar um processo educacional de formação profissional. Não, mas isso é lógico. Entendeu? Até de você colocar um ensino técnico lá dentro também, tipo, eletricista, não sei o que, várias coisas que possam, daqui a pouco o cara falar, não quero mais ficar aqui. Beleza, então eu tenho ferramenta agora para sair daqui e ir para o mercado e prestar meu serviço. Eu sou marido de aluguel, por exemplo. Vou lá e resolvo qualquer coisa que tenha dentro de uma casa. Pronto, beleza, estamos junto. Agora, se você não tiver essa opção, venha para cá, que aqui você vai ser acolhido, aqui tem um ninho para você. E não o Deus dará que aconteceram com os escravos. Exato. Que a gente acabou de falar. Mas, enfim, vamos deixar de lado isso aí agora. Vamos falar da sua história, do Samuel, que a gente veio aqui para falar disso. Não, mas está tudo conectado. Tudo emaranhado. Porque, assim, eu, um jovem, ganhei uma bolsa de estudos para poder ir para a universidade. Para educação física. Para educação física. Na verdade, eu queria ser químico. Tá. Olha que legal, química é bem legal também. Eu queria ser químico na época, mas não abriu a turma. Então, para não perder o ano, para não perder o ano e a oportunidade, eu fui para a educação física. E foi muito bom, porque ali, nessa dupla, vamos colocar uma dupla formação, por exemplo, tem coisas no Exército, não só no Exército, mas é onde eu tive mais contato, mas na Aeronáutica, na Marinha, uma série de equipamentos e laboratórios que as pessoas nem imaginam. Desconhecem, né? Entendeu? Por exemplo, no Centro de Capacitação Física do Exército, onde eu estudei, passei por várias experiências físicas lá com atletas de alto rendimento, de nível olímpico, e de muitos oficiais de elite, que são de tropas de elite, que a gente pode chamar das Forças Armadas, que eram avaliados fisicamente nesses ambientes. Eu lembro disso, era 2004. Ambiente de mergulho, ambiente de pressão, muitos equipamentos. Várias situações que a gente nem imagina que existe. Que nem hoje, assim, em muitos laboratórios você não encontra, você não tem, só tem lá dentro. Sim. Entendeu? Aí, pô, você pega um jovem, um adolescente e mostra esse mundo para ele. Pô, a mente da pessoa ela muda completamente. Sim. Entendeu? E era o quê? 12 anos antes do ciclo olímpico do Rio 2016. Tá. Né? E as Forças Armadas... Mas não tinha nem ideia que seria a Olimpíada no Brasil. Não tinha ainda. Exatamente. Então, isso já era um diferencial absurdo, porque a gente não tinha essa tradição de ter os grandes equipamentos, os grandes laboratórios, mas as Forças Armadas já investiam nisso e as pessoas não sabem, entendeu? Então, acho que tudo isso é um processo educacional, é um processo de formação. E foi muito especial, porque a gente saiu com uma experiência, assim, por exemplo, vou te falar de um laboratório que eu frequentei muito, da CCFEX. Tinha um tanque de pesagem hidroestática, ou seja, você mergulha até aqui, nessa altura, e você tem uma visão ali exata de quanto de peso você tem.
Talvez para um indivíduo comum, para mim e para você, não faça a menor diferença, mas Mas para para um alguém atleta, de alto rendimento e qualquer coisa assim, faz uma diferença enorme. às vezes, sei lá, dos 10 gramas, 20 Sim. gramas... Por exemplo, no boxe, você troca de categoria. Né? Você vai para um peso pesado e não trabalha um peso leve, um peso pena. E você trabalha, poxa, com ciclos olímpicos, com competições de níveis internacionais, que aí, poxa, envolve bolsa atleta, poxa, patrocinadores, entendeu? A visibilidade do Esse atleta. mundo é maravilhoso, né, velho? Uma baita oportunidade. É uma baita oportunidade, é um outro nível. E eu vi tudo isso acontecendo, vi esses atletas de alto rendimento e aprendi, via no dia a dia como eram essas pessoas. E eu, poxa, assim, dentro do esporte, aí não falando como educação física em si, mas como um indivíduo comum que era do Rio de Janeiro. Poxa, eu vivi mais de 12 esportes diferentes, Sim. entendeu? Então, antigamente era assim, né? Na própria escola, né? Você fazia um montão de esporte, não era? E hoje em dia, você malemar faz um. Pô, corria na areia, Sim, futebol tudo. americano, futevôlei, salto, corrida. salto, tudo. A gente, assim, o Rio de Janeiro, por essa capacidade que tem da natureza de proporcionar esses ambientes, é muito especial. Você consegue realmente viver o esporte. Sim. Talvez não viver totalmente do esporte, mas viver o esporte você consegue. Não, mas viver o esporte já é o suficiente. Sim, para a vida e para a tua formação é muito importante. Não tem como não reconhecer isso. Legal. Então, aí você faz a educação física lá e depois de terminar a faculdade, o que a vida te chama para fazer? Bom, aí eu fico 15 anos, né, atuando nessa área. Lá no Rio? Lá no Rio. Aí como professor de educação física? Como profissional de educação física. E aí em escolas ou em... Em escola, em preparação física, no MMA. No MMA, legal. E aí trabalhei, poxa, com remo olímpico. Você sabe que eu faço boxe, né? Voltei a fazer boxe, né? Sei, tô sabendo. Tô suando lá, cara. Tô suando, não pensa não. Tô vendo aí a carcassinha assim. A cara já tá ficando de franguinho, mas... não pode perder tempo nessa vida, rapaz. E é muito bom mesmo. O boxe é maravilhoso, um dos esportes eu voltei mais a fazer, incríveis que eu já vi. Eu voltei a fazer boxe, eu estava fazendo musculação. Fiquei 6 meses, 8 meses fazendo musculação e eu já tinha feito boxe há muito tempo atrás. Eu falei, eu vou voltar para o boxe. Porque, para mim, na minha concepção, eu não sou professor de educação física e tal, mas você pode falar melhor disso. O treinamento do boxe, ele é um dos mais completos, porque você tem o aeróbico, o anaeróbico, você se movimenta, ele mexe com muitos músculos do teu corpo todo, é diferente da musculação que você faz concentrado. Vou fazer só o tríceps, bíceps, coxa e tal, né? Sim, tem muito trabalho com musculação corda, muito trabalho de core. Tipo HIIT, né? HIIT os HIITs também. O boxe é incrível. O que quebra o boxe é o golpe. Você tomar soco. Você não pode ficar muito... Não pode dormir na frente da luva. Exatamente. Senão você chega a fazer podcast com o olhinho roxo. Exatamente. Você fala que não, isso aqui é minha medalha, meu troféu. Não faça isso comigo. Muito bem. E aí foi maravilhoso. E aí, poxa, eu passei pelo kickboxing, Muay Thai, o MMA, eu vi... E você aprendeu um pouco... Deve ter aprendido também dessas artes, dessa... Por exemplo... Porque no fundo são artes, né? São milenares, né? Sim, eu dava muita aula na praia e eu fui de uma geração que começou a implementar, eu não fui o único, mas eu fiz parte de uma geração que começou a implementar a luta no treinamento individualizado de pessoas comuns. Certo. Você entendeu? Porque antes, você precisa fazer parte de um time e estar na academia. Exatamente. Então, poxa, eu pegava a metodologia do que eu aprendi no Muay Thai, no boxe, no jiu-jitsu, daquilo que eu via no dia a dia atrás aplicando, mais as outras experiências dos outros esportes que eu tinha e aplicava isso nas minhas aulas. E aí... Para o cidadão comum buscar a sua qualidade de vida. A sua oxigenação, a sua saúde. Sim, o esporte seu exercício. Ponto. O seu exercício físico necessário para esse sedentário sobreviver. não tem saúde. Isso é uma questão médica, é de verdade. Sim, isso é uma epidemia. Sedentário não tem saúde. Quem tem saúde? Quem faz exercício. O único remédio que realmente traz saúde para a pessoa é o exercício físico. Ele, no ranking, se você colocar alimentação saudável, se você colocar... O sono compete muito também, qualidade de sono. Se você colocar todos, suplemento, comida natural, tudo que você colocar, o primeiro é exercício físico. Então, não adianta você querer ter saúde sem fazer exercícios físicos. Dói? Dói. Não é fácil? Não é fácil. Precisa ter disciplina? Precisa ter disciplina.
Não é fácil você, com 50 e poucos anos, fazendo flexão de braço, agachamento, lutando boxe, não é fácil. Mas você quer ter saúde? Você vai até o final da sua vida fazendo exercício. E tudo isso é educação. Porra. Se você parar para E analisar. começa no berço, porque senão você não consegue pegar a pessoa com 30 anos, toda cheia de algumas rebarbas. lesões já, alguns problemas. E a concepção de cultura mesmo da Sim. pessoa, de você falar, meu, agora você precisa se exercitar, senão você vai morrer 20 anos antes. E você quebrar um estilo de vida é algo É muito difícil. muito difícil. Mas só complementando a tua visão... Por favor, vai mais. Os três caminham juntos, a alimentação, o sono e o exercício. Sim. Não tem uma hierarquia entre eles. Eu já percebi isso com o tempo. Tá? Se você tem um e não tem o outro... Não, um prejudica o outro, é um tripé. Entendeu? É alimentação, você tem que ter exercício... os três. Sim. E o sono. É que o exercício físico, ele atua no seu metabolismo trazendo saúde. A alimentação não te deixa perder muita saúde. Você não ganha mais anos de vida se alimentando bem. Claro que se você se alimentasse super mal, você passa a se alimentar super bem, agora eu como só as leguminosas, como Que também não é garantia também de saúde por causa então, dos agrotóxicos. Então, por isso que a gente procura orgânico. Eu sou o chato do orgânico. Tô sabendo que você vai agora na feira orgânica. Eu vou na feira entendi. orgânica. Verdade. Estou atento, minhas orelhinhas aqui, ó. Estão atentas, meu. Eu não sou da educação física, mas estou atento. Então, assim, e o sono também é um negócio que, se você tiver sono ruim, você está fadado a ter infarto, está fadado a ter um monte de coisa. Porque o sono é o reparador do corpo. É ele que repara, ele que é o lixeiro do seu... É sim, é onde há a liberação dos hormônios que reconstrói o teu organismo. Todo. Mas, enfim, continue lá com a educação física, você começou a treinar o pessoal na praia. Sim, e aí... Você sempre lá no Rio de Janeiro. Eu vou para o Rio de Janeiro, cara. Eu vou para o Rio de Janeiro, vou morar lá, entendeu? Vou morar 1 mês lá por ano. Vai sim. Você vai gostar. Pelo menos 1 mês por ano. 2 meses. É que, assim, eu quero morar 1 mês no Rio de Janeiro. Bom, eu não vou falar dos meus planos. Tá bom. Tá bom, vai lá. E aí, essa foi a primeira fase, assim, do que a educação me proporcionou. Já que a gente está falando bastante sobre educação, a educação me proporcionou tudo isso. A minha primeira viagem para a Europa foi por causa da educação, foi por causa do estudo. Você foi para onde, para a Europa? Fui para a França. Ficou quanto tempo lá? Fiquei um período menos de 1 mês, mas fiquei. Fui lá para estudar, porque nessa época eu fazia parte... Estudar francês? Não. Eu fui estudar uma metodologia que era de uma modalidade que eu fazia parte, que era o futebol em cadeira de rodas. Ah, tá. Entendeu? Legal. Eu era coordenador técnico a nível nacional no Brasil, e aí surgiu... Foi muito legal. Deixa eu só cortar Sim? você um pouquinho. Foi muito legal. Uma vez, eu ainda era graduando, e eu fui fazer um teste de futebol em São Paulo, nos clubes lá. Fui em vários clubes lá, na época, pela outra universidade, quando eu fazia graduação. E aí a gente chegou num poliesportivo para fazer o treino, para fazer o futebol. Eu tanto fiz treino de futsal e como no campo. Fiz gol pra caramba, os caras não me escolheram. São uns xarope, né? Mas enfim. Eu ia estar milionário hoje. Eu ia estar andando com o Ronaldinho. Então, o que acontece? Quando eu cheguei eu cheguei bem de manhãzinha, porque você vai de uma cidade para outra. Eu não morava em São Paulo, eu morava em Sorocaba e fui a São Paulo. Aí você vai mais cedo, né? Pega o ônibus, na época eu pegava ônibus. Acho que nem carteira de motorista eu tinha, porque eu não tinha idade. Ou tinha, não sei. Eu fui de ônibus, porque também na época eu não tinha tanto esse negócio de Waze, essas coisas. Enfim, eu fui de ônibus e de metrô. E quando eu cheguei lá, e eu entrei no ginásio, não tinha nada. Aí eu estava lá um pouquinho e tal, daqui a pouco começaram a chegar, cara, os cadeirantes. E isso faz quantos, cara? Isso aqui faz quase 30 anos. E os cadeirantes que jogavam basquetebol. Então, para mim, foi super legal estar naquele ambiente, os caras chegando, não sei o quê. Daí eu falei, pô, os caras, cadeira de rodas e tal. E daí, daqui a pouco, saiu uma bola de basquete, daqui a pouco os caras começam a fazer e tal. Para mim, foi muito legal assim, essa experiência de estar lá e encontrar esse pessoal buscando esse caminho do basquete e tal com a cadeira, sendo cadeirante. Né? Sendo cadeirante. E aí existe o futebol em cadeira de rodas, que ele é mais voltado para os tetraplégicos, entendeu? Pessoas com poliomielite, entendeu? Ou alguns tipos de lesões que foram... Amputações também, talvez passem a perna ali. Exatamente, entendeu? Que são usuários de cadeira de rodas. Sim. E como é que toca essa bola? Então, ela é uma bola que ela é pelo menos 3 ou 4 vezes maior que uma bola comum de futebol. Vai na mão? Não vai na mão. Ela bate no... Tem uma espécie de um foot guard, que é uma proteção na frente da... Eles chutam com a cadeira. Eles chutam com a cadeira. Uma adaptação dela... Tem goleiro? Tem goleiro. Entendeu? É um jogo de futebol mesmo, né? Mas geralmente aplicado numa quadra de futsal. Sim. Que aí tem algumas marcações especiais no chão, que geralmente são feitas para demarcar essas linhas. O gol é um pouco maior. Para poder
ter gol, né? Para ter gol Porque e a até bola para a maior. mobilidade da cadeira também, que ela ocupa muito espaço, até pelas adaptações e tal. Sim. Mas que legal. E é um esporte maravilhoso, que nasceu na França e no Canadá no mesmo período. Eu agora não lembro exatamente, mas se não me engano foi nos anos 70. Se tivesse nascido no Brasil, alguém ia falar que não ia dar certo, que é ruim, que não teria saído. E é Ainda bem que veio de lá pra porque cá. o pessoal... Brincadeira, pessoal, brincadeira. E é interessante que o pessoal do Canadá não sabia que o pessoal da França estava fazendo a mesma coisa. E eles usavam aquela bola do Pilates, Tá, que é que é um usada bolão. hoje, que é o bolão. Sim. Entendeu? Porque era usado como uma metodologia para reabilitação de pessoas. Sim, tipo uma fisioterapia da vida. Exatamente. É. E Só depois que daí começa a servir pro mental também, né? Não só pro físico. Exatamente. Porque como é que você ia incluir pessoas tetraplégicas sim. no esporte? É. Entendeu? Pois é. E esse esporte Baita veio desafio, né? para atender essa demanda, esse público reprimido. E aí, no Brasil, foi criada a Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas. Eu fiquei lá por cerca de 4 anos nessa coordenação. Tinha a presidência, vice-presidência, tinha um grupo de saúde, de administrativo dentro da associação. Aonde que era a instituição que você A instituição trabalhava? ficava no Rio também. E o que era essa instituição? Acho que você falou e não escutei. É a Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas, Mas quando ABFC. Tá, mas quando você foi... então quando você foi para a França, já foi por essa instituição. Exatamente. Tá. Entendeu? Você, Porque o Brasil estava em período de formação de profissionais para essa área. Para poder atuar aqui com o pessoal aqui Exatamente. dentro também. Aí eu vou para a França, Pra sem entender. falar inglês, sem falar francês. Puxa, lá na França, sem falar francês, meu, não precisava... Os caras não falam inglês lá, é tudo francês, meu. Exatamente. Aí eu dou a sorte de encontrar... Um brasileiro, Não um brasileiro. um espanhol. Não. Aí eu encontro uma europeia que falava português. Pô, daí te livrou, né? Pô, ela me livrou, porque ela falava o português, o inglês, o espanhol, e o o francês e mais alguma língua lá que eu não sei. Entendeu? E aí ela ficou do meu lado o tempo todo, mas foi muito interessante a experiência, porque eu lidei com o pessoal da Inglaterra, da Nova Zelândia. Aí você entra num centro mundial, né? Não é uma... E as pessoas eram muito receptivas. Elas entendiam que eu não falava o idioma delas, mas elas, mesmo assim, me permitiram estar ali com elas. E eu participei das reuniões, de tudo. Porque tinha momentos que a tradutora, né, a minha parceira, minha colega, não podia ficar comigo, que ela também estava trabalhando. Mas quando você fala que tinham pessoas de outros países, como Nova Zelândia, Inglaterra e tudo mais, a comunicação nessa reunião se dava em Tudo inglês em ou inglês. francês? Inglês já ajuda mais, né? Pô, mas para quem não fala, Daí ajuda menos. ajuda menos. Daí é pô. a mesma coisa. Imagina Pode o falar desafio. francês, inglês, pode falar o que você Mas quiser. foi aí. interessante que eu percebi uma coisa que é educacional, que você vê na prática, é que no terceiro dia você já começa a entender. Sim. Você já começa. Mesmo você não dominando aquele idioma. Sem dúvida. Porque tem um aprendizado Sim. muito profundo ali, Sim, uma sim. troca muito grande. Por aí vai. E foi isso. Aí, a partir dali, eu saio da associação, vou ver minha vida em outros caminhos. E aí, em 2000... Eu ia te perguntar o ano. Sim, isso foi entre 2009, 2010 até 2014, entendeu? E ali, a partir de 2014, eu volto a dar minhas aulas em comunidades, que eu dei aula em comunidades no Isso é Rio de legal também, Janeiro, entendeu? Pra garotadinha lá. Para garotadinha, crianças, tanto em creche quanto até adultos. Eu sempre dei aula para todo tipo de pessoa, entendeu? Certo. Mas também trabalhei em algumas escolas privadas, entendeu? Atendi esse público também. É bom porque você vai tendo a noção de como realmente funcionam as super coisas. importante, cara. Eu acho que essa experiência de vida não tem como pagar, entendeu? Não tipo, tem. você dar aula dentro de uma comunidade, ter o contato com eles, aí depois você ir lá dar uma aula na Zona Sul pros meninos lá, pras Da meninas. elite da Zona Sul, e você acaba percebendo que não há diferença. Tudo bem. Entendeu? Sei. Eu sei que não tem. Não tem diferença. Simplesmente é uma família. A diferença que está na cabeça das pessoas. Exatamente. Não tem diferença. Quando você começa a lidar com as pessoas, você vê assim, pô, é todo mundo igual, minha gente. Não tem essa. Entendeu? Sim. E aí foi muito bacana. E eu fiquei um tempo dedicando a essas aulas em projetos sociais, que também Sim. trabalhavam com luta, essa coisa toda. É. Aí teve uma Mas, precisa botar a garotadinha para lutar, que eles têm muita energia, né, meu?
Então, tem bom. aqueles atentadinhos que fica na escola, Os né? pais agradecem tanto no final do chutando todo dia. mundo, falando, meu, agora esse aqui é bom pra luta, leva ele lá, vai lutar. Os pais agradecem tanto no Sim. final do dia, assim, Sem assim, poxa, meu filho tá mais calmo, com a cara meio inchada, mas tá mais calmo. Mas criança com criança, não machuca. Não, exatamente. Criança com criança. E daí, assim, você durante o dia, você consegue descarregar a bateria, a pilha daquele garotinho, né? Chega em casa e dorme. E não chega em casa e fica pulando, querendo fazer coisas com os pais, porque você, o dia todo de atividade, exercício e por aí vai. E aí agora a gente vai fundir um pouco sobre empreendedorismo e a minha carreira e a educação, porque nesse obviamente. momento você começa a olhar para o lado do empreendedorismo também. Sim, em 2014 eu vou numa palestra que tem lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma universidade, num sábado de manhã, e participo de uma palestra com um empreendedor que foi muito bem sucedido na área das academias do Rio de Janeiro nos anos 90. E durante a palestra dele, eu vou percebendo que existe um universo diferente do dar aula, entendeu? Claro, eu tinha meus clientes que eu dava aula, pessoas que tinham contato, empresários, profissionais liberais, servidores públicos. Toda sorte. Você vai enxergando na vida daquelas pessoas que você passa a fazer parte da vida da pessoa e ela vai contribuindo com as experiências dela sobre o dia a dia dela e sobre a vida dela. E quando você começa a atender empreendedores, profissionais, você vai absorvendo aquelas informações. E aí você vai analisando, tem um universo diferente. A vida não é só dar aula, a vida não é só também praticar o esporte. Há vários caminhos. Há outros caminhos. E essa palestra em 2014 foi muito marcante, porque eu vi que tinha um outro lado. Entendeu? Eu peguei ali um empreendedor falando, eu passei por isso nos anos 70, nos anos 80 já foi assim, nos anos 90 a minha rede de academias foi muito forte, entendeu? Aí chegou no finalzinho dos anos 90 já para a transição dos 2000. O cara era dono de uma rede de academias. Exatamente. Musculação ou tinha exercício também? Musculação, exercício físico, lutas, tudo, entendeu? Enfim. Claro que muito começou com a musculação, certo. que sempre foi a base ali, anos 80, anos 90. Aí nos anos 90 vem o boom das lutas, com uma nova fase que o jiu-jitsu vive, né? Por causa da família Gracie, a questão do UFC, o surgimento, a popularização do... era uma coisa maluca, né? Quando os caras surgiram, os Gracie, eles iam lutar MMA, o cara pegava uns monstros no ringue, uns monstros, Sim. e ele chegava lá, dobrava o cara em 15 segundos, dobrava o cara pedia água, né? Exatamente. Era uma coisa fora de loucura. E um dos Gracies que era, eu não sei o nome deles, me perdoe, mas ele era bem magrinho, bem franzininho. E os caras falavam, esse cara vai entrar no ringue com um grandão lá, não sei o quê. Não dava 30 segundos, o cara dobrava o cara, como se fosse uma jiboia, assim, dobrava o cara saía apitando lá do outro lado. E essa família ela tem uma importância muito grande na nossa cultura. Por conta dessas implementações, dessa visão empreendedora que eles tiveram de desenvolver o jiu-jitsu, as artes marciais em si, elas se tornaram um negócio por causa dessa família, por causa da influência da visão empreendedora deles, ao ponto deles criarem o principal evento de lutas do mundo, que hoje, infelizmente, já não é mais deles, são sócios, provavelmente a algum nível ali do UFC, mas, querendo ou não, a coisa começou com a visão empreendedora deles de tornar isso um business. Uma parte da família precisou ir para os Estados Unidos para poder ter mais oportunidades, mais chances, acessar pay-per-view e pra ganhar ter mais mercado. Para ter mercado. Mas ampliar mercado. Eles fizeram. Entendeu? Eles começaram com tudo isso. Então, assim, e o brasileiro tem que ter muito orgulho assim, na família. Claro que eles têm lá os problemas deles com família, as polêmicas. Todo mundo, né? Na minha casa também tem. Na casa de todo mundo tem polêmica. Entendeu? Só que a deles ganha mais proporções porque eles são muito influentes realmente. E onde você vai no mundo, você fala o nome Gracie, você, cara, com certeza alguém vai conhecer, vai saber do que se trata. Não, é totalmente notório que na época que eles começaram a implementar, que os caras não conheciam tanto o jiu-jitsu, a arte, como fazer, chegava a ser meio brincadeira o que acontecia no ringue. Porque não tinha luta, na realidade. O cara chegava lá, dobrava o cara, acabou. E não tinha, porque se o cara continuasse, ele quebrava o braço do cara, quebrava a mão, o dedo, qualquer coisa. E daí, como é que faz? E daí o cara não ia mais para frente, dava os 3 tapinhas lá, né, como se diz. E daí, ali em 2014, meio que vira uma chave na minha cabeça. Eu assisto essa palestra, vejo de um outro ponto de vista um profissional falando de negócio, porque até aquele momento a minha vida era o quê? Mais a visão do acadêmico, recém saído da universidade, aí passou por uma associação, deu aula aqui, deu aula ali.
e tal, fazia o feijão com arroz. A partir de ali, abriu uma chave. Mas eu falei assim, pô, mas eu não tenho experiência para montar uma empresa e nem tenho dinheiro. Então, eu vou ter que esperar, vou continuar trabalhando e no momento certo eu vou ter a minha oportunidade. Perseverar de alguma forma aí para a coisa acontecer. É isso. Passam-se 4 anos, aí eu E se converso com um dedicar, grande se, né, se aprontar para, né? E vou trabalhando, continuando tocando minha vida, até que chega Sim. uma parte ali em 2018, eu viro e falo assim, poxa, e agora? O que eu posso fazer de novo? Porque eu cheguei numa fase na educação física, eu já tinha vivido praticamente quase tudo que a profissão tinha para me oferecer. Sei. Entendeu? Eu não fui fazer mestrado nem doutorado porque eu não tinha essa visão. Entendo. Entendeu? Eu estava muito bem profissionalmente. E dava para tocar muito bem a vida. Eu sou muito grato à educação física, não tenho como não negar isso, foi uma parte importantíssima. Não, mesmo porque você não estaria aqui e se não maravilhosa, fosse. exatamente. Enfim. E fui ajudado por muitas pessoas, a gente não pode esquecer disso Não. na trajetória, Jamais. entendeu? Teve muita pessoa, teve alunos assim, eu tive clientes, alunos, pessoas maravilhosas, entendeu? Que, poxa, Que te impulsionaram de uma forma ou de outra, né? foi duro, foi Que duro. te deram força ali, te deram energia para continuar. Muita gente, e fazer, amigos, buscar. entendeu? Pessoas que às vezes você nem espera, mas a pessoa está ali te observando. Isso é muito importante para a vida do empreendedor, já que a gente está conversando sobre e educacional também, que é a cultura da observação. É algo que é pouco falado. Assim. Tem pessoas que nos observam. Ela pode não te estender a mão num primeiro momento, porque ela não quer se intrometer na sua trajetória. Sim. Mas se você der oportunidade para que a pessoa te auxilie, eu não gosto muito de usar a palavra ajuda, apesar de saber que ela é uma palavra real e importante na vida das pessoas, mas que elas colaboram para a tua jornada, entendeu? É muito importante. Às vezes a gente pensa... Mas porque o homem não é uma ilha, né? Você tem... Exatamente. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, que a gente não tem colaboração e nada disso, mas tem sempre alguém olhando você e talvez essa pessoa queira te ajudar, mas de repente ela está esperando o momento certo, ou que você peça, ou que você dê abertura, ou que ela perceba que vai ser importante a participação dela na sua vida naquele momento. Existe eu aprendi a vida dessa forma. Certo. E depois de 4 anos eu começo um curso de engenharia na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. E aí não vou bem no curso, porque eu não tinha base matemática para ir bem. Sei. Cálculo, pré-cálculo. Vê o horário aí, hein? Porque não Não. sei se eu estou correndo muito. Vamos, irmão, pode ir aqui. Fica tranquilo que aqui tá tudo em casa. Ah, então tá bom. Vai. Então, realmente, a Uniso está virando uma casa, que a gente passa tanto tempo aqui. Tá maravilhoso. Podia trazer minha cama aqui também, dormir. Já deixar uma cama. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Já disseram que Fica a tão- dica, pessoal, pelo amor de Deus. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Já Vai, tem mas um projeto de construir aqui um vamos- dormitório, né? Tomara. Nós estamos de olho, hein? Estamos de olho. A gente Bom, vai ficar feliz. É. Aí, em 2018, eu entro para essa graduação em engenharia. Assim, não fiquei muito tempo, porque realmente não tive um bom desempenho ali. Mas eu aprendi muita coisa e fiz bons relacionamentos com professores e com colegas também Sei. da área. E nesse mesmo período, eu entro para um programa da Shell, da empresa Shell no Brasil, que todo mundo conhece por causa dos postos Shell, do combustível, mas hoje eles trabalham com energia, né? Eles migraram. Tá. E há 18 anos eles mantêm um projeto chamado, agora deve ser mais de 20 anos, pelo menos, né? 2018. Então, mais de 20 anos eles mantêm um projeto no Brasil chamado Shell Iniciativa Jovem. A Shell Iniciativa Jovem é um dos mais importantes programas de empreendedorismo no Brasil. tipo trainee para entrar lá. Não, é diferente. Eles te dão capacitação empreendedora. Ou seja, você se inscreve com uma ideia, você Tá. passa por uma banca de avaliação, e se essa banca aprovar a tua ideia, você passa um período de imersão e de incubação durante 6 meses num instituto que é custeado pela Shell Iniciativa Jovem. Entendeu? E aí tem um projeto para pessoas até 35 anos, 35, 36 anos, e tem um projeto para pessoas com mais de Para os 36 seniors. anos. Para os Que é o nosso seniors. caso. Não o meu, porque eu tenho 18. Mas Isso, e eu tenho 14. acho que é você tem 14. Você lembra? Você falou. Não, sim, tem. Os cabelos brancos são só coisas da nossa imaginação. que as pessoas Sim, estão é vendo. só reflexo da luz do sol. Exatamente. É. E aí eu fico lá 6 meses nesse projeto. Na época eu entro com um projeto educacional que é a utilização dos óculos de realidade virtual nas universidades para o ensino. Naquela época era quando o antigo Facebook, que hoje é a Meta,
eles estavam lançando seus conjuntos de óculos e produtos em realidade virtual. E eu enxerguei uma oportunidade. Falei assim, bom, já que eu quero estar na engenharia, quero fazer essa mudança abrupta e quero falar de tecnologia, então acho que a realidade virtual é um ótimo caminho para isso. Certo. E tinha pouquíssimas pessoas falando sobre isso na época. E eu tive um acompanhamento, uma mentoria de um cara que foi sensacional. Abraço grande, 2 abraços aqui. Para o Bezerra, que era o meu mestre de jiu-jitsu, que até hoje, que ele agora está lá no interior do Rio. E o Márcio Rola, que é um dos maiores comunicadores que existe no Brasil. E ele era meu mentor, acompanhava o meu projeto na Iniciativa Jovem. E ao final do processo, né, que a gente recebia a premiação, no centro do Rio, na Avenida Rio Branco, numa associação chamada CIEDES, numa ONG chamada CIEDES, super tradicional, em trabalhos sociais, entendeu? De realmente... Lá no centro ficava perto do... Como que é o nome lá? Museu do Amanhã? Não, Museu do Amanhã é grandíssimo. Mas no centro mesmo lá, tem a Biblioteca Nacional, muito bonita. Linda. E o Teatro Municipal. O Teatro Municipal, e tem aquela confeitaria que a minha esposa sempre me que é a Colombo. Puxa, é essa, velho. É lindo a Colombo. Nossa, ela toda vez, é a Colombo, quero ir lá, daí eu preciso comprar as xícaras da Colombo, preciso fazer um monte de coisa lá. Você sai de bravo, lá, velho. triste, né? Com o cartão de crédito na mão assim, né, pra baixo. Mas enfim, vamos lá. E é por ali, mas é mais ali na Avenida Rio Branco, tem uma sede do CIEDES, dessa ONG, associação, e a Shell mantém esse projeto lá, que é lindo, maravilhoso, assim. Começou, acho que 300 ou 400 candidatos e ficaram 60, 80 até o final. E é muito bonito quando chega assim no final. E cada candidato tinha um projeto. Tinha um projeto diferente, imersão. Aí ia 3 vezes na semana lá para dentro do CIEDES e ficava aprendendo sobre empreendedorismo. Você montava um Canvas, um Business Model Canvas, você entendia que era o mercado. Vinham profissionais de São Paulo que eram investidores para dar aula para a gente, para se encontrar com a gente e explicar o que realmente era o mercado. Certo. Entendeu? Então era uma imersão maravilhosa. Então, poxa... 2014, 2018, você fica 6 meses dentro. Você ficou lá 6 meses? 6 meses, indo lá para lá à noite, estudando, entendendo o que é o universo do empreendedorismo. Enquanto isso, trabalhando? Trabalhando e estudando. Mas trabalhando na ainda educação física. Tá. E aí, trabalhando, estudando, indo para a Shell, e aí depois ainda peguei uma outra pós-graduação ainda aos sábados, e sempre essa luta, essa loucura, mas que é muito boa, que a gente não para. E aí, no final, foi muito interessante, foi uma grande lição, que o Márcio virou para mim e falou assim, olha, Samuel, eu já vi muitos projetos, seu projeto é maravilhoso, mas tem algumas coisas. O óculos que você quer, que é da Microsoft, custa R$20 mil. Você tem esse dinheiro? A unidade. A unidade. Que é isso que eu tenho hoje, que você viu lá. Sim. Eu falei, não tem. Ele falou, e eu vou ser muito sincero com você, não é o momento dessa tecnologia. A sociedade brasileira e mundial não está preparada para a realidade virtual ainda. Sei. Entendeu? A coisa está muito no início. Com a visão futurista, a gente, como empreendedor, a gente acredita muito, né? Que a nossa ideia vai transformar o mundo. Mas não é a realidade, muitas das vezes. E eu acho que isso foi uma grande lição para mim, na verdade, eu tenho certeza, porque você ter uma pessoa do teu lado que vai falar a verdade para você é impagável. Eu acho que assim, hoje a gente trabalha também com tecnologia ali para as escolas e tudo mais, então nós estamos sempre pesquisando, vendo o que é de novo, o que tem no mundo, o que a gente pode aplicar dentro da escola que vai fazer sentido e por aí vai. Então eu vejo que assim, realmente é uma tecnologia ainda muito cara, né? Os óculos que realmente funcionam. Você tem aqueles óculos brinquedinho e tal, que também, enfim... eu vejo que pode ter um futuro bem legal desse lado, mas como o teu mentor falou, e eu também vejo assim, as soluções de aplicabilidade ainda estão muito no início, né? Para realmente ser um disruptivo, você ter o óculos como uma ferramenta que vai realmente ser um disruptivo. Porque, seria maravilhoso você colocar um óculos e fazer seu treino de boxe. Seria maravilhoso você, né, através do seu óculos. Você ter o seu óculos e ter uma imersão, realmente uma imersão diferenciada na questão
da neurociência com você, né? De estímulos neurocientíficos, de ter neurotransmissores e tudo mais, algo bem... eu vejo que tem um futuro maravilhoso. Agora, eu acho que ainda está muito embrionário, cara, né? A solução. Porque a gente, por exemplo, eu participei da Bet Educar, eu tive com algumas empresas que trabalham com o óculos 3D. Com a realidade virtual. Mas daí você coloca o óculos e você não tem aquele tchan. Porque o que está sendo mostrado dentro daquele óculos ainda não é um negócio disruptivo. Tipo, mostra uma tela, um negócio que não é um negócio que... Não é algo que você fala, pô, isso aqui realmente está sendo um diferencial maravilhoso. Mas é muito importante iniciativas como a sua, ou como de outros que trabalham com isso, porque eu vejo que tem um potencial maravilhoso. A partir do momento que... Eu não sei se esse óculos... agora tem aqueles óculos também que são óculos pequenos mesmo, que você Sim. coloca e acessa as coisas todas. A evolução está acontecendo dos equipamentos, dos hardware. Sim. Mas é só uma observação quando mas você ainda falou... falta amadurecer mais. Você vê, é. a Apple lançou os óculos dela, se criou um hype Talvez trabalhar mais nesses gigantesco. softwares aí, nessas soluções. Eu acho que alguma coisa cultural ainda vai ter que ser quebrada. Talvez essa tecnologia nem seja para gente. Talvez seja para a próxima geração que está para vir. Ou para daqui 2. Ou para daqui 2, entendeu? Mas vai vale chegar o caminho, momento, sim. Pelo amor de Deus. Acreditou que quando a indústria passar a adotar mais esse tipo de equipamento, as escolas, aí a coisa vai evoluindo mais. Vai se aproximando do cidadão comum, né? Sim. E que legal que a Protect Code já está investindo, olhando para esse lado também. Eu acho que é bem legal. Muito bacana mesmo. É importante. A gente sempre está de orelha em pé em tudo que acontece de tecnologia e que seja pertinente para você levar para dentro de uma escola, né? Porque tem tecnologia que não é para dentro da escola, é para a indústria. Okay. Né? É para outro setor, não é para lá. Mas a gente sempre está pesquisando, vendo. Hoje em dia a informação ela não é como há 10 anos atrás, que para conseguir ela a gente precisava ir para a biblioteca. Hoje, com a internet, você tem todos os canais, e principalmente de lançamento de coisas novas e tudo mais em outros países, você consegue ter acesso. E nós estamos sempre ali, porque a gente está estudando diariamente, né? A gente não para, é um cotidiano, você está sempre estudando, sempre trazendo novidade, testando, ver se funciona, testando aqui no laboratório, testando com os estagiários que ficam lá na Unisutec, na nossa startup, trazendo soluções, olha, testa isso aqui para mim, vê se dá certo. O caminho é esse aqui. E a partir daí a gente vai tirando soluções cada vez mais inovadoras. É claro que eu tenho, como CEO da Protec, eu tenho uma espinha dorsal escrita dos projetos e dos programas desde a Universidade Federal de São Carlos, que lá que nós começamos. Bacana. Mas a gente nunca fica vivendo só do que foi escrito lá. A gente sempre está trazendo novidades em cima de uma base, né, da BNCC, da Base Nacional Comum, para que a gente... São esses exemplos aqui que você está dando, né? Para que a gente tenha sempre uma conexão com a grade curricular federal, que precisa ter nas escolas, seja pública ou privada, e com o que a gente está colocando lá dentro também. Mas, enfim, aí você começa com a realidade virtual, com os óculos... Isso, aí eu descubro que o meu sonho não é para ser vivido naquele momento. E aí eu paro tudo e vou voltar... E vou trabalhar em estatal, lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu trabalhei em 3 estatais, 2 vezes no governo do estado do Rio de Janeiro e 1 vez no governo federal. Mas isso é concurso? Não, contratado. Contratado, PJ, contrato, assim. PJ, Tá. Não PJ, mas sem cargo de confiança, entendeu? Mas CLT? CLT. Tá. CLT. E aí... E que tipo de desempenho você tinha lá? O que você fazia? Sim, num primeiro ano, numa primeira fase, que ainda foi na época da faculdade, da primeira universidade, eu fiquei quase 3 anos e meio na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque lá eu trabalhei na administração, já era uma outra visão das coisas. E nessa época não existia tanto assim uma pressão por parte do Conselho Regional de Administração dos estados em relação a você ocupar um cargo administrativo sem estar formado na área. Na época era assim. Agora não, agora o CRA, o Conselho Regional, ele realmente chega em cima, processa as empresas, ele faz valer o seu direito de administrador, e eu respeito muito isso, acho muito importante. Mas naquela época, para mim, foi bem importante, que me ajudou bastante, inclusive a pagar a minha faculdade. Né? Ótimo. E aí depois eu passo pela Nuclep, que é a Nuclebras Equipamentos Pesados, que é uma empresa ela é uma empresa considerada estratégica na área de defesa.
ela é uma estatal do governo federal que trabalhou muito presente na construção dos cascos submarinos brasileiros. Sim. E numa série de outros projetos para a indústria, que chega na parte da indústria da eletricidade e tantos outros projetos que eu não sei nem enumerar, porque é uma Vários gigante setores lá, que fica no município de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Para quem sai do Rio de Janeiro e vai para Itaguaí, são cerca de 65 a 70 quilômetros. Para qual lado? Vamos dizer assim, depois você passa pela Zona Oeste e vai embora. Entendeu? Tá. Do Rio de Janeiro e vai embora. E você, acho que, se eu não me engano, você pega um pouquinho ali, como se fosse em direção para Angra dos Reis também, tá? Certo. E ali foi uma escola muito bacana de tecnologia, de ver na prática também como era o chão de fábrica, né? Você também já teve essa experiência, Sim. já conviveu isso. Sim. E eu vi isso na prática também, o que era você moldar o aço, o que você era Pô, super manipular, legal trabalhar isso em aí. caldeira. Isso aí é legal pra caramba. Isso é fantástico. Fantástico. Eu acho que todo homem, mulher, garoto, garota Deveria ter deveria oportunidade ter essa oportunidade de de conhecer ir na esse processo. indústria, ir lá e ver, conhecer isso entender. sendo feito. É Cara, maravilhoso, né? É uma outra maneira É de uma você aula. ver a vida, entendeu? De você ver o mercado, a indústria, e de como tem gente qualificada no Brasil, profissionais trabalhando. especiais, entendeu? É. A Nuclep foi fantástico. Eu fui trabalhar no departamento de tecnologia deles, na área de suporte. Atendia os 800 funcionários que tinha lá, tinha toda uma equipe de TI. Então, foi um desafio muito grande, porque não tinha experiência nenhuma na área, mas saí de lá sabendo montar, desmontar computador, manipular sistemas. Eu vi a coisa na prática, que é você montar uma rede de computadores para uma fábrica. Foi uma escola maravilhosa, entendeu? Legal. E o presidente da Nuclep, o comandante Sexto, um abraço para o senhor, é um comandante da Marinha, um ex-comandante da Marinha. Entendeu? Então, já trazia todo o peso do conhecimento que a Marinha, da formação, e entregava isso na estatal, entendeu? Equilibrou as contas da estatal. Foi muito devemos interessante. respeito a essa coisa toda. Entendeu? E ali eu ganhei uma visão completamente diferente do que é a realidade da tecnologia. Que uma coisa é você mexer no seu computador, na sua casa, e manipular um sistema. A outra coisa é você ver o sistema, a rede em funcionamento, as pessoas precisando utilizar, os problemas que acontecem, entendeu? Os ataques cibernéticos que você nunca ia acreditar que ia acontecer, eles acontecem, entendeu? As quedas de energia que acaba afetando todo o sistema. Foi muito importante, porque você começa a ver o que é realmente a tecnologia, a importância dela na prática, e você vê que a tecnologia não se resume ao computador. Não, claro que não. A tecnologia é as pessoas que manipulam as ferramentas, que é o que a Protec faz quando ela ensina pessoas a lidarem com os instrumentos. E eu tive isso, e aí depois eu trabalhei na SUDESG, que foi a Superintendência de Esporte do Rio de Janeiro. Um grande amigo, um abraço, Renato de Paula. Que agora, na SUDESG, existia um projeto que eu assumisse a parte de projetos inovadores, da parte de inovação. Eu acabei ficando um bom tempo lá e consegui entregar muita coisa ligada. A gente fez um evento lá que foi maravilhoso, que foi um evento da SUDESG, que ela combinou xadrez, games e robótica. Entendeu? Sim. E a gente fez dentro do Museu do Futebol do Rio de Janeiro, que tem dentro da SUDESG. Aquilo foi uma experiência fantástica, você aliar a paixão nacional à tecnologia. Pô, foi lindo, entendeu? E com jovens carentes, de comunidades carentes, que eram atendidas. E a garotada deve ter amado. Pô, eles ficaram fascinados, entendeu? E foi muito prazeroso. E aí, em 2022... já bem mais próximo da nossa era agora. Eu termino uma pós-graduação pelo Senac São Paulo, na área de segurança da informação. Morando no Rio. E aí eu termino essa pós em segurança da informação e tento entrar no Instituto Militar de Engenharia para fazer um mestrado na área de segurança da informação. Eu não sou aprovado, não sou chamado, mas o professor Anderson, que é um coronel de lá, ele me entrega um material que fala sobre criptografia quântica. E ali a minha vida muda. Você começa a se apaixonar por esse negócio. Pelo quantum, pelas tecnologias quânticas. Porque, para mim, é um choque.
porque eu venho já dessa experiência aí de 2, 3 anos mergulhado em tecnologia, na estatal, e vendo, estudando essa coisa toda. A gente no meio da pandemia também ali, aquele processo todo, as Então, dificuldades. o nome me parece muito interessante, criptografia quântica, porque o quântico já é muito interessante. Aí você está falando da criptografia do quântico, que é bem legal, me parece bem legal. E aí tem um artigo científico, ele me entrega para que eu pudesse estudar, que é do LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica na cidade serrana de Petrópolis. Que é onde tem o supercomputador do Santos Dumont. Tá. Entendeu? Que ele rivaliza com o Dragon da Petrobras, entendeu? Em questões de supercomputadores no Brasil. Aí tem supercomputador também na Bahia, no Senai Cimatec, entendeu? Mas, enfim, um artigo científico, uma educação, um processo educacional muda meu mindset, entendeu? Acaba fazendo uma diferença na vida de uma pessoa na qual a gente nem imagina. Totalmente. As pessoas chegam e falam assim, porque produzir artigo científico não muda a vida de ninguém, é ciência por ciência. Não, meu camarada. Tudo depende do que você faz com a informação que você recebe, ou de quanto você consegue ver a oportunidade ali. Sim. Porque, eu saio da pós com todo um pensamento sobre criptografia, sobre proteção de dados e sistemas, Sim. e aí eu sou impactado por uma tecnologia que promete quebrar todo tipo de criptografia. Eu me questiono, minha esposa estava do meu lado, eu virei para ela e falei assim, mas então tudo que eu estou estudando até agora, esses 1 ano e meio, quase 2, vai perder um pouco de sentido, porque não vai conseguir acompanhar o que essa tecnologia vai promover. Entendeu? E eu comecei a estudar sobre os papers do NIST, que é a associação norte-americana que cuida das padronizações, né, das regras, das normas norte-americanas, e acaba influenciando muito as regras internacionais, as normas internacionais serem seguidas. E lá eu começo a ver que dentro do NIST já existia um campeonato, uma espécie de um desafio para o mundo inteiro de quebra de criptografia através de algoritmos quânticos. Sei. Entendeu? E que os algoritmos quânticos, os computadores quânticos, já tinham quebrado uma boa parte das fases das criptografias. Entendeu? Ou seja, a tecnologia quântica está se comprovando ser superior. Ela não consegue resolver tudo ainda, quebrar tudo, mas ela já está conseguindo avançar em muitas etapas. Então, isso despertou o olhar da comunidade de segurança da informação, principalmente aquela conectada aos bancos. Mas quando você está falando em criptografia quântica, você está falando muito no ataque para se quebrar um sistema. Mas, com certeza, ela serve também para dar a segurança ao sistema. Exatamente. Mas eu estou olhando a criptografia comum que existe hoje. Mas existe, sim, a criptografia quântica que serve para proteger, que são as chamadas QKD. QKD em português, né? A letra Q, letra K e letra D, que são as chaves de distribuição quânticas, que são sistemas que conseguem proteger o teu sistema no nível quântico. Que uma criptografia quântica seja muito mais difícil de ser quebrada do que uma criptografia normal, de uma segurança de um sistema, né? Exatamente, isso com certeza. A comunicação ela fica muito mais protegida. Sim, entendeu? Você consegue separar mais os dados, embaralhar mais esses dados de um cyberataque, alguma coisa assim. Exatamente. Não quer dizer assim que não vai existir um hacker quântico que vai ter o conhecimento para ser capaz de quebrar aquilo ali, ou uma inteligência artificial quântica, como a Quantum Machine Learning, que seja capaz no futuro de quebrar esses algoritmos quânticos. Entendeu? Mas com certeza o nível de complexidade é muito maior e o desafio é muito maior. Certo. Então, a partir de 2022, eu tenho esse despertar sobre essa tecnologia. E o que eu começo a fazer? Eu sou leigo até aquele momento. Não sabia, não entendia exatamente o que era o quantum, o que era a mecânica quântica, quem era Richard Feynman, quem eram os físicos que pavimentaram esse caminho. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir atrás das pessoas que tinham conhecimento. Isso também é educação, isso é empreendedorismo. Sim. E eu virei para minha esposa e falei assim, não, agora eu vou construir uma empresa nessa área e seja o que Deus quiser. E aí comecei a conversar com pessoas, comecei a pedir ajuda, colaboração, comecei a ir atrás de quem tinha mais informações. Por exemplo, posso citar aqui o Dr. Mauro Andreasa, que foi um físico que é professor do Instituto Mauá de Tecnologia, um físico reconhecido, já trabalhou
ele tem uma atividade muito importante que ele trabalha com o pessoal da Fórmula 1. Parece que a Fórmula 1 tem um programa internacional de formação para adolescentes e ele tem esse curso para físicos, mas que engenharia dos automóveis para pessoas. É um programa sensacional. Certo. Ele é professor dessa área. Ele também fala muito sobre criptografia quântica. Foi um dos primeiros temas que ele abordou que me chamou a atenção. Foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. Entendeu? Tenho o meu parceiro de longa data, desses últimos 2 anos, que é o Wilson Fonseca, que está se tornando uma das maiores autoridades no país hoje na área de quantum, entendeu? Ele ainda não é contratado da minha empresa, que se chama Qbra, entendeu? Da minha startup, que surgiu em 2022, mas é uma pessoa que está sempre em volta ali, dando todo o suporte, e tantos outros profissionais que já se aproximaram agora, e a gente tem levado e popularizado as tecnologias quânticas no Brasil. É óbvio que existem grandes profissionais dessa área e desafios no Brasil. Tem muita gente maravilhosa na USP, como o Dr. Paulo Nussensweig, entendeu? Na UFSCar, na Unicamp, Unesp, entendeu? Na UERJ, na UFRJ, entendeu? Poxa, lá no Nordeste, também, em Pernambuco, no CISA, na própria IBM do Brasil. Poxa, a gente tem a Ana Paula Appel, que é uma super líder lá na IBM, que convidou a gente para estar agora no Summit, Quantum Summit Latin America, que aconteceu há cerca de 2 meses atrás aqui em São Paulo. A gente esteve lá, foi um grande evento da IBM. Entendeu? Eu não tenho problema de falar de outras empresas, porque a gente está construindo um ecossistema no Brasil dessa tecnologia, e quanto mais pessoas e empresas estiverem envolvidas, todo mundo sai ganhando. Mais reverberação, né? E mais desenvolvimento também para a coisa como um todo. Né? Sim. E aí, depois de 2 anos, a empresa se solidificou. A gente não entregou um produto ainda, tem muita coisa sobre NDA, que está protegido com informações, tem muita coisa que está sendo construída ainda, entendeu? Ela hoje já tem um investidor anjo, um abraço, Gilberto, da Chamal Partners, que é uma empresa com foco na área de espaço, mas eles enxergaram na gente, entendeu? Uma oportunidade de desenvolver novos produtos para o espaço, entendeu? Com o Quantum. Então, abraço também o Coronel Lester lá do ITA, um grande parceiro, sempre incentivador também da empresa. ITA nome forte, hein? Então são pessoas que estão dando todo o suporte, assim, sabe, para que a empresa cresça, para que ela se... Porque, assim, é que nem aquela frase que a gente tem lá no corredor da biblioteca, né? Que a gente tem ali do espaço da Unizuteca, a gente já vai entrar nesse ponto. Ninguém constrói algo grande sozinho, né? Então, as nossas empresas, você a Protecode, eu com a Qbra, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente pode sim ter o pensamento direcionador, falar assim, olha, vamos por esse caminho aqui, a visão do CEO, do líder, do empreendedor em si. Mas fazer tudo sozinho, impossível. Sim, é difícil. Impossível. Tem que lembrar das pessoas, falar delas. E eu acho que nem é esse a filosofia da coisa, também nem entra muito nisso, né? De querer ser o redentor do mundo, né? Acho que é o que você falou, vai apontar caminhos e a gente vai pegar parceiros que sejam saudáveis para fazer parte com a gente. Pessoas que possam nos ajudar, auxiliar, não só nós, mas como um ecossistema como um todo, né? Sim. E depois desses 2 anos, assim, vivendo no mercado e conversando e falando com pessoas dentro e fora do país, entendeu? Fazendo, assim, coisas inimagináveis, que eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer isso. De ser um ponto tão agregador e de gerar interesse no mercado, entendeu? Então, depois de 2 anos, eu acabo me solidificando como uma pessoa de negócios e não um tecnicista, um cara técnico dessa área de tecnologias quânticas, mas uma pessoa da área de negócios e que está aqui para fazer com que negócios surjam nessa área e que o Brasil ele ocupe o seu lugar merecido. O seu lugar no espaço, né? Entendeu? Claro. Porque nós, nesse momento, comparado ao mundo, a gente está muito atrasado nessa tecnologia. Sim. Entendeu? E a gente precisa realmente Mas não é só nessa tecnologia, são em várias. Em várias, Fica tranquilo. Entendeu? Mas tem que ter esse grupo de pessoas, de pensadores que estão se movimentando e dando voz a essa tecnologia, falando assim, olha, a questão não é ela ser só acadêmica, a gente não tem que bater de frente com a academia, a gente tem que pegar as pessoas da academia e trazer elas para os negócios e falar assim, tem muita oportunidade aqui. Você pode fazer isso, você pode entregar, você pode ser incentivado,
entendeu? O caminho não é criticar a academia, mas é aproximar a academia dos negócios. No primeiro momento, em nenhum momento, nesse primeiro momento, é bater de frente, né? Não precisa. Não precisa. Não Acho precisa. Que o mínimo de inteligência a gente consegue entender que é um ajudando o outro para chegar num objetivo final social, cultural, mercadológico, de desenvolvimento, né? E um processo educacional interessante que acontece na vida do empreendedor, né? Já que a gente também está falando disso, até antes de chegar na Unisutec, é que a gente recebe muito não. Ah, sim. As pessoas olhavam com muita desconfiança para mim, falavam assim, pô, isso aí é um aventureiro, Sei. pô, ele não sabe do que está falando e tal. E essas críticas foram importantes, entendeu? E as pessoas que nem me atenderam foi muito importante. Essas críticas são aquelas que nos fazem crescer. A única coisa que nos faz crescer são as críticas e as pedradas. Os tapinhas nas costas não nos faz crescer, porque a gente fica na zona de conforto. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu estou no meu caminho correto. Não, mas as pedradas que você vai levando no meio desse caminho, elas vão te dando casca. Você vai ficando cada vez mais forte. Cada pedrada que você leva, você cai. Mas a hora que você levanta mais forte. E foi interessante nessa experiência de construção da Quibra, ou da Quibra, né? O pessoal quer falar inglês, fala Quibra. Aí em português é Quibra. Tudo bem. Vocês podem escolher da maneira que vocês quiserem. Fica tranquilo, né? E a questão não é essa. O que acontece nesse aprendizado, nessa jornada, por exemplo, que as pessoas não sabem, mas eu falo com algumas mais próximas, né, que permitem a gente ter essa conversa. Em um ano, eu fiz 70 reuniões para falar da empresa, para falar dos projetos, o que queria ser feito. Sim. Entendeu? E naquele compromisso, os pitches, muita coisa. 500 pitches em um ano. Entendeu? Você ter que convencer as pessoas de que o seu sonho vale a pena. Isso é muito difícil. Entendeu? E por isso que eu valorizo muito o sócio que eu tenho hoje, que no caso é o Gilberto, que eu já falei dele aqui, porque até chegar nele foi uma dureza, foi uma batalha. E aí você ter uma pessoa que te apoia, uma pessoa que te apoia, uma instituição que chega e fala assim, pô, cara, eu vou acreditar em você, vou te dar pelo menos uma base para você ir em frente. Isso é maravilhoso, entendeu? Pois é. Eu acho que isso é de uma educação, de uma fineza e de um processo, de uma nobreza, né, de uma nobreza gigantesca. Da qual a gente não enxerga em qualquer lugar. Eu acho legal destacar isso, porque o empreendedor não faz nada sozinho. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque a gente realmente precisa das pessoas. E a gente precisa realmente também reconhecer quem está do nosso lado. Sim, entendeu? dá valor, né? Dá valor. E aí, é o que você falou. E, principalmente, a gente conseguir dar valor para aquelas pessoas que não só por elas estarem nos ajudando, porque a gente dá valor para as pedradas também, como a gente acabou de falar. Eu acho que, assim, quanto mais pedrada, beleza, pode me bater bastante, porque quando eu levantar eu vou estar mais forte. Posso ficar com febre, doído, durante uma semana, mas quando eu levantar eu vou estar mais forte. Então, assim, e aí quando você encontra pessoas ou, enfim, outras situações que te apoiam e te ajudam, você deve valorizar muito isso, né? Porque isso tem um valor inestimável. Não é fácil você encontrar pessoas que realmente te apoiem. Como você mesmo falou, são vários nãos durante os anos. E eu sei o que é isso, porque eu estou à frente de uma startup também. Eu sei o valor do não e o valor do sim na hora que você entrega alguma coisa. E aí, valorizar muito essas pessoas que estão contigo, que vestem a camisa com você de alguma forma, para te auxiliar a buscar um objetivo final. Não sei se é um objetivo final, mas um objetivo, né, de crescimento, de desenvolvimento daquilo que você acredita. Muitas vezes a gente cai na mesmice e não dá valor para aqueles que nos ajudam, né? A gente fica cego para aqueles que nos ajudam. Só que a gente só começa a perceber realmente o valor desse apoio quando a gente perde. Quando você olha para trás e fala, pô, não tenho mais. Como é que eu faço aqui? O cara aqui resolvia para mim. Ele fazia bem feito o que ele fazia. E era a área dele, né? Agora eu vou precisar ter um esforço brutal, enorme, para colocar alguém nesse local aqui. E às vezes a questão não é nem grana, porque você não consegue qualidade. Então não adianta ter grana e não ter qualidade. É o que a gente estava conversando lá nos bastidores, né? Que você fala assim, pô, nem tudo é o dinheiro. A gente sabe que o dinheiro ele é um combustível, ele é importante, ele é necessário, mas o dinheiro não compra tudo. Ele vai compra até muita ali. coisa. Ele vai até um determinado ponto.
você se deixou ser dominado por ele ou não? Essa que é a grande pergunta, entendeu? Por exemplo, teve uma época que eu precisei organizar um evento da Quibra, Semana das Tecnologias Quânticas e tal, e eu precisava de um valor, e aí conversei com uma pessoa que era um colega, que também só estava acreditando, eu não posso falar quem é, nem a empresa, porque é uma grande empresa do Canadá, mas ele está lá nessa empresa. E ele falou assim, poxa, mas para ele o valor não era nada. Entendo. Entendeu? Mas só do fato dele acreditar já fez toda a diferença. Sim. Ele fez a transferência, entendeu? Ele prometeu, ele entregou. Entendeu? E ele ainda virou para mim assim, ó, não precisa tocar o nome da empresa. Não precisa citar nem meu nome, você precisa citar. Estou fazendo porque eu acredito na tua iniciativa, no teu projeto. Ele vai ver esse podcast e ele vai saber que é ele e eu lembro dele. Ok. Entendeu? Isso é importante. Bom, Samuel, eu vejo que assim, nós chegamos num ponto que a gente começaria a falar da Unisutec, mas o nosso tempo está um pouco estourado. Então, eu vou deixar aqui o convite para que nós façamos um outro episódio com você, e aí você venha falar do seu processo, de como você entra na Uniso, pela Unisutec, né? Hoje você é contratado, é isso, né? Isso. Contratado da Unisutec, e daí a gente falar de todas as soluções que a Unisutec hoje vislumbra para trazer para dentro da universidade, para os seus alunos, para a sua comunidade, porque eu vejo que também é um terreno muito fértil para a gente falar agora em 10 minutos e tal. É uma conversa que a gente precisa sair do zero dela para que você possa mostrar todo o potencial que você, a Unisutec. Eu creio que o professor Marcelo está envolvido nisso com você lá também, né? Com certeza, só ele. Gestor. Então, a direção vem dele. Então. E aí, para que você possa falar aí com uma amplitude maior de tudo que vocês estão imaginando para o futuro da Uniso através da Unisutec. Sim. Seria liviano da nossa parte a gente querer, em 10 minutos, falar todos os projetos, o desenvolvimento que vocês estudam lá e querem implementar daqui para frente. Então, eu vou pedir a sua permissão para que a gente encerre esse episódio hoje por conta do tempo mesmo. Permitido. Tá, pô, eu agradeço. Pô, toda a permissão. Eu agradeço, amigo. Eu agradeço demais, fico bem leve com isso, porque realmente senão vai passar muito do nosso tempo. E assim, e não é só, a questão não é passar o tempo, a questão é tudo que a Unisutec, através de você, que está lá dentro, estudando o dia a dia, trabalhando o dia a dia, pode trazer de informação e que a gente pode agora não trazer tudo que é muito importante, até para quem está escutando, para quem está falando e assim por diante. Tá bom. Tá? Então, assim, eu quero agradecer enormemente a sua passagem por aqui hoje. Obrigado. Né? O seu tempo, o know-how, né? Você como Samuel Rufino de Souza, um colega de trabalho que a gente tem lá em cima, na Unisutec, que sempre nos ajuda também. A própria Protec sempre vai até você para falar de alguma coisa ou outra. A gente está começando a se envolver também, né, nesse sentido de Unisutec, startups dentro da Unisutec, nós como Protec. Então, eu quero agradecer demais a sua presença, agradecer demais o seu tempo. Quero deixar com você as considerações finais para esse episódio. A gente faz um novo episódio, daí trazendo o Samuel Unisutec, falando um pouquinho mais de quando você entra e até hoje. Tá? Então, eu quero deixar você aí bem à vontade para você fazer as suas considerações, agradecer aí quem você imagina que seja pertinente fazer esse agradecimento, e depois eu fecho com o pessoal para a gente poder lanchar. Tá ótimo. Tá bom? Então, vou olhar para essa câmera aqui. Monique, te amo, um beijo grande, estou com saudade, venho logo para Sorocaba. Monique? Minha esposa. Ótimo, Monique. Poxa, não deixa o menino sozinho, precisa de uma atuação feminina do lado. Venha, Monique. Preciso voltar a comer aquele macarrão maravilhoso. Macarrão só de abobrinha, ou de farinha de cenoura. Vai. Bom, então agradeço aqui também à Fundação Dom Aguirre, a Uniso, a Unisutec, a Protec na sua pessoa, né, Anderson, pelo convite, por essa oportunidade. Espero que tenha sido agradável para você e seja agradável para o público também. Agradeço muito e peço a Deus que abençoe a cada família, cada um de vocês estão assistindo, e estou aqui à disposição para servir, que é o nosso papel nessa vida. Legal. Muito obrigado pelas suas palavras, né? Quando você fala para Deus abençoar a todos, eu sempre fecho os episódios também permitindo, né, a minha fala dizer isso, né? Dizer que nós somos muito gratos de estar aqui na Uniso, é uma oportunidade legal, bacana, para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. Nós temos liberdade lá dentro do nosso escritório, nós temos liberdade de trabalhar e fazer o nosso
o nosso riscado, né? E, enfim, e aí, como eu sempre faço, quero também fazer as minhas palavras, as palavras do Samuel, deixar para vocês um beijão muito grande, um super abraço, que vocês tenham prosperidade, desenvolvimento, muita saúde e que Deus possa abençoar todos nós, todos os dias da nossa vida, até que Deus nos chame, ou enfim, não sei o que vai acontecer, mas que enquanto isso nós sejamos abençoados nessa terra pelo Pai Criador, pelo universo e pelas forças que existem por aí. Obrigado, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Samuel. Protec. Valeu, tudo de bom. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.